Eles querem mais. Pois é, mais uma fatia da torta, mais um pedacinho do bolo. Agora nós teremos o imposto cripto direto na fonte. Isso mesmo que você escutou. Então fica aqui comigo para você entender como esse imposto vai funcionar. Se você deixa isso aqui em corretora, essas criptomoedas na corretora, você está sujeito provavelmente a pagar esse imposto. Fica comigo que eu vou te explicar e obviamente explicar para você como você não vai pagar isso daqui, como você pode fugir disso daqui. Obviamente de uma forma legal, não vou te ensinar a sonegar aqui não, apenas aproveitar das mesmas leis que estão sendo impostas aqui para nós. Tem furo nessas leis, a gente pega e aproveita esses furos, essas áreas cinzentas aqui. Então é só você ficar comigo, deixar aí o seu like, clicar no botãozinho, 2 segundinhos, 1, 2, já deixou, já me ajuda aqui, depois se você se inscreve no canal se fizer sentido para você. Então temos a nossa querida, não é mesmo, Receita Federal aqui, nos dizendo o seguinte: vamos cobrar agora o imposto sobre a renda retido na fonte no mercado de criptomoedas, tá? Como que vai funcionar isso daqui? Tranquilamente é o seguinte, ó. Nas corretoras, e aqui a gente está falando das corretoras nacionais. Lucas, o que é encarado como uma corretora nacional? Tem escritório aqui no Brasil. A Binance, ela fica ali num jogo de 50-50. Por mais que tenha, eles falam que não são, eles falam que não declaram as movimentações para o governo brasileiro, então a gente fica meio que aqui em cima do muro. Aparentemente, é o que dá a entender do que eles falam, não é enquadrado diretamente como uma corretora nacional. Agora, na própria notícia que diz sobre a OKX, a OKX, sobre a Coinbase, mercado Bitcoin, entre outras corretoras nacionais aqui, tá englobando tudo isso. Você, meu querido e minha querida, vai pagar um imposto de 15% a 22,5% sobre o rendimento das suas criptomoedas. E aqui, quando eu falo rendimento, nós estamos falando do earn, da poupança, do stakezinho, do empréstimo dentro da corretora. Então, se você utiliza qualquer forma de renda passiva dentro de corretoras, vai estar sujeito a esse imposto direto na fonte. Aqui diz o seguinte também, ó, que existe a margem para a interpretação de qualquer rendimentos em operações como tokens de renda fixa oferecidos pelas corretoras nacionais ou outro tipo de serviços ofertados. São passíveis de recolhimento no mês que ocorreram, tá? Então isso aqui é muito importante, por quê? Porque tu vai pagar ainda mais imposto, você já perdia dinheiro deixando em corretoras, a rentabilidade é muito menor, a segurança é muito menor, as corretoras de fato têm as chaves privadas, têm o poder de movimentação das suas criptomoedas, e não se a corretora falir, você perde as suas criptos, se a corretora sumir, você perde suas criptos, se a corretora bloquear as suas criptos, ela tem todo esse poder, tá? Se você faz autocustódia, você tá mais tranquilo aqui. Eu já vou ensinar para vocês como a gente pode aproveitar de outros mecanismos para ainda continuar fazendo a renda passiva, imprimindo dólares todos os dias. Se vocês me seguem no Instagram, vocês sabem que a gente faz isso há muito tempo aqui, tá? Então nós temos o seguinte, ó, os rendimentos recebidos pela cessação temporária de criptoativos devem ser considerados como juros compostos. E aí nós vamos ter esse imposto aqui, tá? Como que vai funcionar esse imposto aqui? Ah, uma coisa muito importante, Lucas, mas mesmo se eu não transformar a minha criptomoeda em moeda fiduciária, eu vou estar pagando imposto sobre o rendimento? Se você está fazendo earn, se você está ali numa poupancinha, numa corretora, se você está emprestando seus dólares, suas criptomoedas, você vai pagar esse imposto aqui direto na fonte, porque mesmo que não haja conversão para moeda fiduciária, ou seja, essa realização de lucro, somente o rendimento, você vai estar pagando um imposto. O imposto aqui, a alíquota é bem baixinha. Nós temos essa tabela aqui, é uma tabela, ela é regressiva, e nós temos justamente o seguinte, você vai pagar 22,5% em aplicações de até 180 dias. Então, fiz lá o stakezinho, fiz lá o earn, até 180 dias, se eu tirar antes de 180 dias ou até 180 dias, eu vou estar pagando imposto na fonte de 22,5%. 20% é até 360 dias, entre 180 dias até 360 dias, passou de 360 dias até 720 dias, ou seja, mais praticamente 2 anos, dá aqui cerca de 17,5%, e passando aqui dos 2 anos de 720 dias, aí sim você vai pagar ainda assim cerca de 15% sobre os seus rendimentos, tá? E além disso, além de elas serem retidas na fonte, as operações devem ser informadas pelas exchanges para a Receita Federal. Então, as exchanges devem reportar isso daqui
para a Receita Federal, conforme previsto na IN 1888, que vocês já estão careca de saber que é aquela declaração voluntária, mas que você precisa fazer para que, de fato, eles saibam as suas movimentações aí, tá? Então, isso daqui é mais um sinal de que eles estão fechando o cerco, de que eles querem cada vez mais morder essa fatia do bolo. Isso, meus queridos e queridas, não é bom para a própria indústria brasileira a cripto, se a gente for parar para pensar. Por quê? Porque se eles estão taxando isso daqui, o que vai acontecer, obviamente, com as corretoras nacionais? A galera vai acabar saindo. Provavelmente é por isso que você está assistindo esse vídeo aqui agora, porque você não quer pagar esse imposto. Então você vai tirar o teu capital da corretora, você não vai deixar lá, porque de fato você estaria pagando imposto absurdo, abusivo e direto na fonte, e isso vai prejudicar, obviamente, as próprias corretoras brasileiras. Então, ao invés de os caras ajudar, os caras estão piorando a situação, a própria indústria brasileira, que se eu tivesse uma corretora, fosse dono de uma corretora nacional que opera no Brasil, estaria puto nesse momento. Por quê? Porque estão estragando um produto que está dentro da corretora para as pessoas não utilizar e sair fora, ter uma migração de capital. Sem capital dentro das corretoras, sem as pessoas utilizando, a corretora não gera taxa, não gera receita, isso acaba ficando ruim para eles, tá? Então, como um bom investidor, a gente vai procurar outros mecanismos de continuar fazendo dinheiro sem que seja dentro de corretoras. Isso existe várias formas aqui. Se você está um pouquinho mais de tempo no canal, você sabe disso. Se não está, é só se inscrever agora nesse momento, clicando aí no botãozinho de inscrição e naquele sininho para você continuar recebendo as informações dos vídeos aqui do canal, tá? Então, dito isso aqui, para corretoras nacionais, de 15% a 22,5%, direto na fonte, reportar IN 88, como é que a gente não paga isso daqui, tá? Pô, Lucas, e se eu deixar na Binance? Olha, nesse momento aqui, eu sinceramente não sei, por isso que de fato eu não deixo, já faz há muito tempo, eu só uso a corretora que eu uso e a Piquenique, eu já vou mostrar aqui, tá? Mas justamente porque vai saber se daqui a 3 meses, 6 meses, chega um Xandão lá e fala, não, agora isso aqui vai funcionar assim, agora vai ter imposto aqui também. Então, como a gente tem essa instabilidade jurídica absurda no Brasil, a gente sempre tenta aqui, de fato, ficar protegido, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Corretoras nacionais. Lucas, a Piquenique é encarada como uma corretora nacional? Não diretamente. A Piquenique ela é encarada como uma DEX, como de fato uma corretora centralizada. Por quê? Porque aqui as chaves privadas não estão com a Piquenique, estão comigo. Eu tenho autocustódia. As criptomoedas que estão aqui, elas não ficam nem na corretora, elas ficam na blockchain. As chaves privadas estão comigo. Então, mesmo se a Piquenique falir, isso não tem como afetar as minhas criptomoedas, porque eu faço a custódia das chaves, as criptomoedas aqui são de fato minha. Então, o que a Piquenique faz é te oferecer essa usabilidade do usuário incrível da plataforma deles, só que de uma forma descentralizada. Então, se por um acaso você utiliza aqui a parte de earn da própria Piquenique e tudo mais, não tem problema. Se você vir aqui em renda passiva, aqui ainda está tranquilo. Você vai estar ganhando 7% no dólar, 7,11%. Tem também a parte das cestas criptos aqui, justamente porque é uma parte que está direta, ligada ao DeFi, tá, meus queridos e queridas? Então é essa corretora que eu utilizo de fato para fazer o Pix aqui para dentro, para fazer as minhas transações, porque aqui de fato você é quem faz a autocustódia. Aqui você consegue até fazer ponte aqui dentro, eles colocaram a Piquenique Multichain, onde eu consigo pegar, por exemplo, sei lá, vou pegar o Ethereum aqui que está na Polygon e vou jogar o Ethereum para qualquer uma dessas redes aqui, ó. Então, para vocês entenderem que é de fato uma DEX que tem essa usabilidade, essa experiência de usuário de uma SEX. E isso acaba sendo muito bom, tá? O link vai estar aqui embaixo, vocês sabem que eu sou sócio deles aqui. Isso aqui não é uma parceria simplesmente que eu tô falando para você usar, porque eu tô ganhando, porque eu... Não, é porque de fato eu uso, eu tenho skin de game, eu utilizo todo santo dia e acho muito importante, porque de fato isso daqui você tem mais segurança, muito mais segurança e mais rentabilidade aqui também, tá? Fica aí o convite se vocês quiserem de fato utilizar com segurança, fazer Pix de boa com segurança aqui também, tá? Dito isso, essa é uma das formas que você consegue estar de fato fugindo desse imposto, não pagando desse imposto e ainda assim conseguindo fazer uma renda passiva em dólares ali de uma forma tranquila, tá bom? O que é aqui a cereja do bolo e a parte mais ridícula da coisa? Quando você vai em corretoras, aqui eu peguei a Binance como exemplo, mas qualquer outra vai funcionar muito parecido com isso, até mesmo com taxas possivelmente menores, nós temos o seguinte, aqui na Binance você tem um SDT sendo pagando aqui para você até 4%.
o SDC pagando 6,84%. Ou seja, os rendimentos que você viu aqui na Piquenique, ele já é muito maior e você não precisa pagar imposto, tá? Olhando para isso daqui, a gente vê, cara, eu estou ganhando 6,84% aqui no ano, 6,84% no ano. E o imposto, ele é de 22,5%. Vamos dizer que eu deixo até um ano, 360 dias. 20%, eu ganhei 6% ao ano, 6,84% ao ano, e vou pagar sobre o rendimento 20%. Ou seja, você ganha 6% e paga 20%. Por isso que eu falo que isso daqui vai destruir, vai ser muito complicado o imposto aí que de fato vai acabar prejudicando as corretoras nacionais, as corretoras que vão cair, vão estar sujeitas a esse imposto aqui, tá? Isso, meus queridos e queridas, é no mundo centralizado, é onde eles podem morder, é onde eles conseguem colocar esse imposto na fonte. No mercado DeFi, diretamente, eles não conseguem fazer isso. Não consegue ser aplicado o imposto direto na fonte no DeFi. Não tem como fazer isso. A única forma de eles fazerem isso é através das CBDCs dele lá. A moeda digital do governo, a CBDC, aí beleza, real digital, esses negócios shitcoin aí, aqui eles conseguem fazer o que quiser, conseguem tirar saldo da tua carteira, conseguem queimar teu dinheiro, conseguem bloquear teu dinheiro, conseguem pegar imposto direto na fonte do teu dinheiro, isso utilizando o CBDC. No mercado DeFi, eles não têm esse poder, não tem como você colocar o imposto direto na fonte lá na Uniswap. Não tem como fazer isso, principalmente quando se trata de Brasil. Então é isso que a gente tem como a possibilidade de sair fora e é onde está a verdadeira oportunidade. As corretoras, elas são a porta de entrada. Você entra pelas corretoras e logo atrás tem a porta verdadeira da oportunidade. Essa é a porta que você tem que seguir, porque é aqui que é onde está renda passiva, airdrops, o dinheiro de verdade, a oportunidade de verdade, tá? É para todo mundo? Não. Agora, quem quer se desenvolver, pegar toda a valorização, toda a oportunidade que a gente tem no mercado cripto hoje, aproveitando que ainda é cedo, aí sim, tá? Inclusive, fica até o convite para você vir para o DeFiverse dia 11 de julho, porque lá você se transforma em investidor cripto de verdade, afinal é o universo das finanças descentralizadas, tá? Eu peguei aqui um exemplo para você ver que dentro do mundo DeFi nós temos várias opcionalidades de yield. Se a gente pega aqui, por exemplo, o Silo Finance, pagando aqui em cima do SDT, cerca de 45%. Deve ter um risco a mais? Óbvio, quanto maior o rendimento, a gente tem certo risco atrelado ali. Mas, na minha visão, quando a gente pega protocolos consolidados, é o mesmo risco praticamente. Vamos colocar aqui Base API e colocar um aqui mais baixo, ó. No SDT, na DeForce, se a gente pega a MorphoBlue, se a gente pega a própria Liquid, se a gente pega a Solend, por exemplo, aqui, ó, cerca de 14% em SDC, na Notional, pagando cerca de, cadê a Notional aqui, ó? Pagando cerca de 105% mais stablecoin de USDC e DAI e tudo mais. Então, família, os rendimentos, ó, na Radiant pagando 10%, na Notional pagando mais 11%. Então, de fato, você tem yields muito maiores, oportunidades muito maiores, e é simplesmente você fazer isso. Você pega o dinheiro que está na corretora, faz ali uma carteira, uma hot wallet ou uma hard wallet, seja uma Ledger, uma Trezor, ou uma MetaMask das hot wallets, ou uma Reb wallet, vai mandar teu dinheiro para tua própria carteira. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, de como tirar as criptomoedas da corretora, e acabou. Você vai aproveitar de yields muito maiores. É claro que você tem que ter um conhecimento para isso aqui. Tem conteúdo aqui no canal já explicando tudo certinho, tá? E obviamente, se você quiser se especializar, se profissionalizar de fato, você pode entrar dentro do DeFiverse, o link vai estar aqui no comentário fixado. Então não tem muito segredo, eles estão mordendo as corretoras centralizadas, as corretoras nacionais. Tudo que a gente pode fazer de forma legal e tranquila é tirar esse dinheiro daqui e começar a procurar yields muito maiores. Se a gente entra aqui dentro do DeFiverse e começa a dar uma olhada no que os DeFizeiros estão fazendo, eu gosto sempre de mostrar porque não é falácia minha ou qualquer coisa parecida. Se a gente entra aqui no nosso chat aqui de resultados, a gente consegue ver o seguinte, ó, os DeFizeiros aqui, ó. Destruindo em taxas, coletando $9 com apenas $270 aplicado, esse aqui coletando cerca de $130, $5, ou seja, a galera tá imprimindo, ó, ganhando airdrop da Blast, a galera tá imprimindo dinheiro todo santo dia aqui de forma de renda passiva, dormindo, acordando e coletando. E todos eles não estão pagando um pingo de imposto, porque não tem imposto sobre isso daqui ainda. Não tem como colocar direto na fonte também.
Então eles estão imprimindo dinheiro todo santo dia, assim como eu. Olha que coisa linda isso daqui. Então é isso, fica aí o convite, tá? Você já pode fazer isso sozinho, sinta-se à vontade, mas eu estou mostrando de fato as oportunidades que você tem, os outros meios de caminho para você de fato se proteger. Porque o meu único objetivo aqui sempre foi no DeFiverso ainda mais é proporcionar a liberdade através da descentralização, tá? Então não estou incentivando a nada, apenas mostrando um caminho que tá na lei, que tá tudo ok, que você pode seguir, fechou? Espero que você tenha gostado, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Eu espero você nas 2 aulas antes de abrir o DeFiverso, dia 11 de julho aqui no YouTube. Para se inscrever, vai estar aqui o link para você fazer isso aí, fechou? Tamo junto então e até a próxima!